Boa tarde, amigos. Estamos abrindo no início dessa semana, uma nova semana, friozinho pela manhã na capital do estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos não choveu, mas o tempo de novo está enfarruscado, é um negócio impressionante. Aí vim para cá, estava aquele pretume no céu, né? Outro dia eu estava brincando com a minha filha, que vai fazer 12 anos. Eu estava dizendo para ela, nuvens negras toldam o firmamento. Só para complicar um pouco, estava levando ela no colégio cedo. Coitadinha, né? De manhã você tem que estar ouvindo essa frase de Fiore Gigliotti, né? Grande Fiore Gigliotti. Viajei de trem em 98 com Fiore Gigliotti lá pelos caminhos da França. E ele dizia essa frase, crepúsculo do jogo, abrem-se as cortinas começa o espetáculo, nuvens negras toldam o firmamento, mas de qualquer forma que não seja nublada, enfarruscada a situação do Internacional. O Inter precisa começar a clarear como o Grêmio clareou. Por exemplo, hoje o Grêmio ficou sabendo que vai jogar contra o Atlético Paranaense, para alguns deu sorte no sorteio, para mim é muito parecido hoje. O Atlético Paranaense com o Santos, com o Palmeiras. Eu até vejo o Atlético Paranaense com boas virtudes e que possa vir a reagir ao longo do ano. Mas eu já ouvi opiniões, inclusive ligadas ao Grêmio, que foi o melhor sorteio. O Grêmio decide fora de casa desta feita. No ano passado, vejam só a coincidência. Quando havia 8, o adversário foi o Atlético Paranaense. E o Roger treinou o primeiro time e o Renato... Foi nas oitavas. Foi nas oitavas. Não, havia 16. Havia 16, exatamente. Então, mas, de qualquer forma, foi ali que o Grêmio... Né? A coincidência é que pode enfrentar na semi novamente o Cruzeiro. E o Cruzeiro eu vi jogar ontem contra a Chapecoense. Olha, um time muito fraco. Muito mal organizado tecnicamente, mal treinado. Não que o Mano seja mau treinador, mas ele está... Não sei se o Robinho, por exemplo, possa dar uma nova cara. Voltou ontem, depois de 2 meses, mas é assustador. O Cruzeiro parece ver o Inter jogar. Parece ver o Internacional jogar. Enquanto que o Grêmio não jogou tão bem contra o Vasco, porque o Vasco jogou fechado. E quem fez uma grande atuação aqui, o senhor Thiago Issa, o senhor Thiago José... Hoje é a dupla Titi. Podemos cantar. O trio com o nosso produtor, o Thiago Lopes. Né? Tem o Thiago Lopes também. E o Thiago José, que é jornalista, narrador da Rádio Estação Web, narra também para emissoras do interior com frequência. E o Thiago Issa é um conselheiro que nos dá a honra de frequentemente estar aqui, porque tem opinião e é presente também dentro do conselho. Enfim, é alguém que se faz representar na coletividade colorada e hoje tinha que se abordar o Internacional com a veemência necessária de um momento periclitante e, no mínimo, de alerta, para não fazer tanto alarde, né? Periclitante porque o Internacional formou um grupo que não consegue dar resposta e vai ter que continuar contratando a rodo. Porque no Internacional é tipo o consórcio da Sinosserra, é um por lance e outro por sorteio. Contrata assim, adoidadamente, é o time que mais contrata no planeta. Eu dizia já na época do Fernando Carvalho e continua. O Internacional é um dos times que mais contrata no planeta. Mas agora tem limite de inscritos na Série B também, né? Mas o Inter tem que cuidar disso. Por isso que o Inter tem que acertar agora no alvo. Não sei se é o Roger do Bahia que o Inter tem que contratar. Eu teria trazido na troca pelo Valdívia, que já, para mim, não é boa a saída do Valdívia, o Michael Suel, que agora está indo para o São Paulo. Já parece que até um acerto, e o Michael Suel ontem estava dando entrevista nesse sentido. Está assustado, não está? Dormiu bem, não dormiu? Já não chega os pepinos sábado, do dia a dia, né? O dia a dia, hoje é dia 5. Hoje é dia 5, hoje é dia de problema, tem que pagar as contas todas. Mas, eu estou sim preocupado com o Internacional, acho que a partida... E antes de falar da partida, o mais preocupante é que nós estamos em 5 de junho, já na quarta rodada da competição mais importante para o Internacional no ano, no final do primeiro semestre, e se houve um discurso de um time em construção. Ou em desconstrução. Pois é, aí se falando aí troca todo mundo, e nós vamos então agora na janela, então nós só vamos ter um time em agosto, quando faltarem 3 meses e meio para acabar a competição mais importante do ano. E você viu a semelhança? E da história, talvez, dependendo do resultado, pode ser a competição mais importante da história. Viu a coincidência com o ano passado? O Inter tinha 3 jogadores que só poderiam jogar em agosto. Seiras,
Ariel e Nico Lopes. Então, isso jogou um pouquinho antes. Mas isso é mais uma demonstração daquilo que eu digo, que o Internacional, né, novamente mudou não mudando, né? A frase famosa do Pedro Paulo Zacchi. Você não vai me dizer que o grupo é o mesmo de 2002 até agora. É o mesmo. Tu sabe que eu vou dizer, por isso que tu perguntou, né? Não. Isso é exatamente as mesmas ideias. Muda uma pessoa ou outra aqui, acolá, mas a concepção do projeto é exatamente a mesma. A maneira de agir. Fernando Carvalho é o grande líder deles todos, do Vitório Pífero, do Marcelo Medeiros, do Melo. É o grande comandante de tudo que aconteceu no Inter desde 2002 para cá. Então, de 2002 para cá, tudo que aconteceu de bom e de ruim tem a mão do Fernando Carvalho. Sabe que é o seguinte, muitas pessoas dizem assim, mas tem que deixar o Inter em paz, muita crítica e tal. Mas se o Inter não sofrer uma mudança meio que radical de uma hora para outra, o Internacional vai ficar nessa nhonha aí, nhanha. E já que tu tocas nesse assunto... Porque o ano passado fizeram o pacto de não criticar, de não alardear e tal. Quando viram, a vaca tinha ido pro brejo. O Internacional, o seu torcedor não assimilou ainda o golpe. Se a gente percebeu o associado internacional, tudo bem, aí tem uma crítica aqui, acolá, no último sábado teve um pouco mais forte alguns protestos, mas são pequenos grupos que ainda se manifestam. Não há na coletividade colorada uma indignação. Na própria queda, eu não sei se pela maneira que caiu, que era aquela morte anunciada, né? Que durante 2 meses, assim... Tu tá dizendo que a torcida tá anestesiada? Não, tá anestesiada. Não houve uma revolta, uma indignação coletiva. Mas o que é isso? O que estão fazendo com o nosso clube? Tinha 200. Mas agora começa um pouquinho mais. Lá na eleição, em dezembro, que o Inter estava na 2ª divisão, tava tudo bem. Tudo bem, se elegeu, os mesmos grupos se elegeram, Rec. Como se nada tivesse acontecido. Thiago José. A minha escola de radialismo foi em Curitiba, né? Eu cheguei há 3 anos aqui no Rio Grande. E lá nós somos muito acostumados com Série B. Porque até tem uma piada que o Curitiba é o golfinho, ele vem, sobe, faz uma graça e volta, né? Esse é um apelido que põe lá para os times do Paraná. O Curitiba quase é rebaixado todos os anos. Exatamente. Mas é o ele quase. Briga na parte de baixo todos os anos. Aí ele contrata o Carpegiani, o Ivo Vorto. E aí salta. Não, e você volta sabe... o Marquinhos Santos. O Pachequinho. Você sabe que a gente lá tem know-how com Série B. E eu acho que esse é o grande problema do Inter. Essa frase, não sei se foi o Melo que fez, me foge o nome, que o Inter tem um time de Série A na Série B, isso anestesia o torcedor e o torcedor não consegue ver a realidade. E lá, com esse know-how que nós temos em Curitiba de Série B, a gente tem uma frase lá assim, os cronistas lá têm uma frase assim, para subir na Série B tem que ter time de Série B. Tem que ter jogador meio cascudo, jogador mas meio... Mas aí, Thiago, desculpe, eu tô com sede de microfone, né? Fim de semana eu fico... Só imagina. Mas sabe o que é? É para pegar, deixa e para continuar o debate. O Internacional começou formando o time para a Série B. Contratou Klaus, Robertson. Mas aí é o seguinte, tem que ser time para a Série B, perfil de Série B, com qualidade superior. Porque tem que ganhar do adversário. Não adianta dizer que buscou no Juventude... Mas aí buscou na Série C, né? O Juventude estava disputando a C quando trouxe os reforços. O que eu digo como Série B não é trazer jogador ruim. Eu vou te dar um exemplo do gol... O Robertson, para mim, é um bom jogador. O gol de sábado que o Inter toma é um gol... Colegial. O Inter rechaça a bola e a zaga ela sai toda. É como você adapta na Série A, que o time joga e deixa jogar. Série B, você tá ganhando a 36, 37 segundo tempo, rechaça a bola e fecha a casinha. Série B você não ganha só com aquele futebol bonito. Isso que eu acho que o torcedor do Inter está anestesiado. É preciso entender, a Série B você vai ganhar no chutão. Não todas, você tem que ter um time bom. Mas a minha opinião é de que o Inter precisa entender que Série B você ganha no facão, agora, no sabe suor, tem uma coisa crônica no Internacional. Você só morre. Isso é verdade. Mesmo jogando a partir mal, dos 25 do segundo tempo, acabou, o Internacional vai tomar o gol. Vai tomar o gol. As pessoas estavam na minha volta... Eu acho que eu até escrevi, se não me engano, no Twitter, mais ou menos para minha volta, tenho certeza que eu falei. Será que ninguém viu que o D'Alessandro estava cansado em campo? Daí qual é o problema de substituir? Substitui, o D'Alessandro tá bem, não jogou mal, estava jogando bem, estava dando a sua contribuição, mas cansou. Não, o D'Alessandro não cansou, ele parou.
E aí não trocaram o D'Alessandro. Ele estacionou. E teve uma hora que ele foi cobrar a lateral, sabe pra quê? Pra ganhar fôlego. Eu quero saber por que escalaram. Lateral, uma hora, ganhou segurou um tempo. Ficou um minuto pra bater o lateral. Aí o Grêmio, no passado, o Renato Portaluppi, ele foi inteligente. Ele viu que o Douglas era mais ou menos esse perfil. Mas ele tirava o Douglas. Tirava o Douglas e mais. E botou o Douglas numa função, até o Roger já tinha feito isso um pouco também, aonde ele não tinha tanto desgaste. Se o D'Alessandro, o Zago botava o D'Alessandro de segundo volante. Eu sei que foi elogiado por muitos, inventou a roda. Eu detestava aquilo, porque o D'Alessandro de segundo volante, ele nem consegue fazer o papel muito ofensivo, que está longe da área. Qual foi o último gol de chute que o D'Alessandro fez assim mesmo? Assim? Tá, teve esse do Palmeiras. Mas aí já era na cara do gol, a queima-roupa. E o D'Alessandro é bom na canhota. Pô, ele tem uma canhota como poucos. Qual foi o último gol que ele fez que ele chega e... Não, e escalaram o Potker de ponta esquerda. Reinventaram a ponta esquerda dos anos 70. O Lula dos anos 70 ficou com inveja do Potker lá no canto, na bandeirinha do escanteio, Rec. O Potker nunca jogou nessa função na vida. Aí jogou agora sábado, na ponta esquerda. Vem aí mais alterações. Eu não sei, levou cartão o Ortiz, o terceiro? Porque dão como líquida e certa a retirada dele. Mas tem que ter um substituto, né? Quem é o substituto? Não como líquida e certa pela atuação. Tá, mas quem é que vai entrar no lugar dele? O Hernando queimado? Não. O Klaus? Não, é o Danilo. Não, o Thierry tá na seleção. Só daqui um mês. Sim. E mesmo assim não é dali, né? Quem é que tem? O Danilo. É o Danilo que estão falando. Danilo Silva. Mas ele não está jogando nada. Essa ele tá Mas é por colocar um cascudo na vaga de um jovem que queimaram. Mas aí que tá, esse é o ponto. E tem que cuidar agora, retira o jovem foi vaiado, retira. Tem que ter cuidado com a maneira de fazer isso. Acho que tinha que deixar o Ortiz. Exatamente. Mas você sabe que a culpa... Isso quer dizer, jogo fora de casa, agora tem que ver, tem que proteger a zaga, tem que ver como é que tá a frente da zaga, tem que ver como é o Internacional. Por que o Internacional consegue fazer partidas muito boas e acima da média, como fez uma delas contra o Caxias, como fez contra o Corinthians, como fez contra o Palmeiras, as duas partidas, eu diria que nas duas o Internacional jogou bem, não fosse o gol contra naquela partida lá, o Internacional... 2 gols contra. Lá aqui, né? Aqui também foi então assim, o Internacional fez boas partidas. Será que ninguém consegue entender que a mecânica de jogo daquelas partidas foi diferente das dos demais? É só olhar para o time dentro de campo, é só olhar para a escalação, que o time estava mais equilibrado e conseguiu boas atuações. Aí hoje a gente insiste em modificar. Será que não é justamente, volto na tese de encarar Série B e Série A, time de Série A joga e deixa jogar. E a gente viu sábado, num certo momento o Juventude adiantou as linhas, aquela coisa toda veio para... Até porque quando ele põe o Sacha, o treinador, ele chama o Juventude para cima. Mas aí que eu acho que o Sacha parece estar sempre indo no enterro de um parente muito próximo, querido. Né? Não, para um pouquinho. Porque o Inter... Bota um sorriso na cara. O futebol do Inter encaixa Manda melhor. embora a solidão. Né? O futebol do Inter encaixa melhor com o time de Série A. Porque é time que joga e deixa jogar, joga e deixa jogar. E os jogadores, o Inter tem muito bons jogadores. Né? Nico Lopes, o Dourado. Por isso que faz bons jogos contra os grandes. Grenal. Aí vem Exato. Contra Grenal, os grandes o Inter jogou. Todos. Corinthians foi bem. Grenal foi bem. Contra o Palmeiras foi bem nos 2 jogos. O Fluminense, na Liga, o Fluminense veio com a baba aqui. Aí não mas jogou bem contra todos os grandes. Encaixou bem o futebol. Agora... nos confrontos que teve no ano, desde o início do ano, contra os menores, teve dificuldades. O Campeonato Gaúcho classificou em 7º. Ali já era um sintoma de que não sabia jogar. Mas eu insisto que a gente olhe para a escalação também. Claro. Porque contra esses maiores, o Internacional jogou com uma escalação. E aí, quando vai jogar com outros, muda a escalação, que eu não consigo entender por quê. O grande problema do Zago foi não ter o padrão, né? Ele exatamente. Ele caiu por isso. E o Guto fez isso com o Potker, né? O Potker, que como jogou pela direita, fez gol na estreia do Inter, ele sai do vestiário. Agora ele botou pro ponto esquerdo, é brincadeira. Ele pode se perder nessa. Olha aqui, ó. Então tá definido aí o primeiro jogo do Grêmio será na Arena, no mês de julho. Essas datas vão mudar. Não adianta falar muito em data, porque ou muda da Copa do Brasil ou muda do Campeonato Brasileiro, que quase colide. Não, as datas da próxima fase da Copa do Brasil dependem da confirmação de datas da Libertadores. A CBF tem feito de tanto a tanto, né? E depois marca define o 2 dia. ou 3 datas. Isso. E aí depois define de fato... pra julho. E essa é um jogo em julho e em agosto. E a definição dessas datas será depois do dia 14, quando serão sorteados os confrontos da Libertadores. Mas é possível afirmar que o Grêmio está com sorte. Abriu, a Liga tá ligado de novo, né?
pegou o mais fraco de todos. Não, e Será não, que é o mais fraco? Eu acho que é. Mas eu vi o Atletiba sábado. E perdeu, né? Perdeu. Não, e o Eduardo Batista... Desculpa, eu te cortei. Não. Já vinha mal no Palmeiras. Vinha mal. Ele fez uma substituição, ele tira o Nicão, que é o principal jogador do Nicão é o meio motor. campo. E aí ele tira e põe não me lembro o nome do menino agora, aí chamou o Curitiba pra si. Esse Nicão é jogador de Série B. Exato. Esse é o perfil. Esse é o pelhador, é o cachorro perdigueiro. O Grafite talvez seja o goleador que na Série B faria muitos gols. Mas com certeza. Não, o Brenner tem esse perfil, você vai falar. O Brenner tem esse perfil. Mas você não pode tirar. Não, mas vai tirar quem pra botar ele? Vai tirar o Potker? Não. Vai tirar o Nico Lopes? Não dá. Vai ter que ter uma hora que vai ter que ter um esquema. Eu tiraria o Nico Lopes em alguns jogos porque ele é muito leve e tem que ter rompedor. Série B sem jogador rompedor é muito difícil. Eu parto daquela velha frase dos antigos pensadores. Primeiro, uma ideia. Depois a escalação. É isso. Se não tiver nenhuma ideia, aí complica. Aí complica, porque o próprio jogador não entende. Quando você tem que escalar pelos jogadores, não é aí, né? Você não começa a escalação pelos jogadores, você começa pelo esquema. Esse já é o problema do Inter. Ele não realizou ainda o esquema. Mas agora é o 4-2-3-1. Ele já definiu. Já falou. Até porque perdeu o Gutierrez. Então ele não tem mais um pela direita e outro pela esquerda. O da esquerda tem que ser inventado, como foi sábado. E aí já não funciona. Já não flui tão bem. O que a gente estava falando antes é sobre o Atlético Paranaense. Eu não diria que é o mais fraco, até porque faltam 2 meses para o duelo decisivo, praticamente. E está nas oitavas da Libertadores. E está nas oitavas da Libertadores. Não é tão fácil, mas é o adversário que o Grêmio tem maior facilidade para vencer fora de casa. Nos últimos anos, o Grêmio fez muitos pontos na área. E era o contrário no passado. Foi eliminado em 2013 com o gol do De La Torre lá. Mas ano passado perdeu. Ano passado ganhou lá. O Grêmio classificou lá e perdeu aqui. É verdade. Perdeu no Campeonato Brasileiro. Eu fui dizer. Exatamente. Mas olha aqui, ó, o Grêmio decide fora contra o Atlético Paranaense. Se passar, pega o vencedor de Palmeiras e Cruzeiro. É isso? Porque agora já estão desenhados os confrontos Agora já estão futuros. desenhados até a final. Então, Grêmio e Atlético Paranaense, primeira aqui, segunda lá. Botafogo e Atlético Mineiro. Flamengo e Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Aí, pela colocação do isso, dá para ver o seguinte. No único confronto que dá para dizer que tem um muito melhor é esse do Grêmio. Claro. O Grêmio é muito melhor que o Atlético. Claro que não dá para dizer que o Botafogo, o Atlético Mineiro não é muito melhor que o Botafogo hoje. Não. O Botafogo está organizadinho, bonitinho, viu o clássico. Flamengo e Santos estão vivendo Santos, Cruzeiro altos e baixos. Santos, Cruzeiro e Botafogo estão mais ou menos no mesmo patamar, me parece. Isso. Santos, Cruzeiro e Botafogo. Depois Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Estão no outro. São bons, mas não se acham. E o Grêmio está nessa turma aí. E o Grêmio está um pouquinho acima. O Grêmio está nessa turma. O Grêmio não sei se dá para dizer que é favorito, porque aqui é o seguinte, o cara diz que é favorito, eles se ofendem. O presidente disse aqui... Não, o Grêmio é favoritíssimo. O presidente disse aqui, sexta-feira, o presidente Romildo, está agorando. Mas por que agorar? Eu vou torcer para o Grêmio. Agora, tem uma coisa. Eu disse para o presidente, o senhor gostava de ouvir quando, durante 10 anos, se disse que o Inter era favorito? Não confirmava nunca. Mas era favorito. Você olhava a nominata do Internacional, bonita para dentro. E todo mundo dizia na ESPN, na Sport TV. Sim. Tem todas as eleições, início de Campeonato Brasileiro, o Inter tinha um dos maiores elencos. É o melhor elenco, favorito. Mas nunca tinha ideia, como você acabou de dizer. Sempre tinha bom, que nem agora, tem um elenco de primeira divisão. O elenco é bom. Olha aqui, ó, Wolfsburg da Alemanha segue interessado no Ramiro. Esse jogador é só 10% do Grêmio. Isso aí o Grêmio tem que fazer de conta que não ouviu a proposta. Não dá pra vender. Tem que fazer de surdo no telefone. Como? É surdo. Eu já acho que tinha que vender o Luan e o Ramiro rápido para fazer caixa, para o Grêmio enfrentar uma temporada difícil. Olha aqui quem o Inter. O Ramiro e o Luan têm que ser vendidos imediatamente. Esse Alex Santana... Esse Pedro Rocha também, faz muito gol. Esse Alex Santana é do Inter? O jogador do Inter, ele solicitou junto ao Atlético Paranaense o retorno para ser... E lá não estava fazendo o papel de No Paraná. Desculpa. Paraná. E lá não estava fazendo o papel de meia. Mas ele é bom. Eu me lembro de ter comentado um jogo contra o Aimoré, no Novo Hamburgo. Esse cara jogou uma enormidade. Sim, é bom jogador. É bom jogador. Fazendo uma boa campanha na Série B. Tinha até um outro que era camisa 11 também, era bom jogador, que eu nunca mais ouvi falar. Então tá voltando aí. Salário próximo a 1 milhão, tirou o Everton Ribeiro do Grêmio, o jogador deve estar com o Flamengo nessa semana. Agora é o seguinte, o Flamengo fala, senhor Thiago Issa, o senhor que gosta desse tema, em organizar as finanças, em seguir com a mesma linha, com o mesmo planejamento. Construir estádio. Construir estádio e tudo mais. Bom, aí ele tem o Diego. Aí ele busca o Conca lesionado. Não sei se vai jogar ou não.
E aí vai buscar o Everton Ribeiro? Onde é que cabem esses 3? E quem é que aceita a reserva desses 3 se o Conca se recuperar? Tem um... Só se o Conca tiver mal. Tem um ano longo. Hoje, esse ano, as competições têm uma característica diferente, que todas elas vão até o final do ano. Então, o Flamengo até foi eliminado da Libertadores, né? Não está mais, mas iria. A Libertadores vai até o final do ano. A Copa do Brasil vai até o final do ano se arrastando. Já estamos aí nas quartas de finais, mas a final vai ser em novembro. O Guto Ferreira deu uma estatística agora que o Inter fez 32 jogos já e que alguns jogadores já atuaram 29. Acho que só 29. O Wendel. Acho que foi o Wendel. Agora, o Wendel, eu vou te dizer, é um mistério da Santíssima Trindade. É o mais titular e eu não vejo bola no Wendel. Não, mas esse negócio de número de jogos, estavam falando na questão do D'Alessandro. O D'Alessandro também. Se pegar, ele já jogou esse ano quase o número de jogos que ele jogou ano passado inteiro no River. Acho que até já pau a pau. Então, é claro que não vai dar conta, é claro que não vai ter o mesmo desempenho, então isso tem que ser observado e acho que foi bem observado quando não se levou ele para jogar com o Paysandu. Eu fui um dos que defendeu, porque assim, a gente não tem todas as informações que o vestiário tem. Agora, me parece que o vestiário está fazendo essa análise. Olha, aqui pode dar lesão, aqui não tem que esticar. E se você tem um grupo, você pode montar. Agora, você não pode abrir mão de um esquema. Você tem que jogar mais ou menos do mesmo jeito, substituindo as peças. Mas eu não colocaria o Wendel, eu colocaria o Charles. Eu não sei se esse rapaz jogou pedra na cruz, porque ele jogou Foi praticamente arquivado. Uma hora era o Príncipe Charles e não sei o quê, daqui a pouco o cara joga mal, não tem mais direito de ser recuperar. Mas aí um pouco a culpa é nossa, da imprensa. Você pega o Léo Ortiz fazendo jogos maravilhosos contra Veranópolis, contra Ipiranga, sabe? Com todo respeito ao pessoal desses clubes, mas uma coisa é você fazer um partidaço contra um Corinthians, contra um Palmeiras. Aí a imprensa... Mas jogou bem contra o Palmeiras, ele. Não, foi bem. Aqui, né? Foi bem. Aí você... Meteu um pênalti ali. É o novo Gamarra, ou no Grêmio faz a mesma coisa também. É o novo Renato Gaúcho, é o novo... Teve um que falou que o Ayrton Pavilhão lá, o Baló era melhor que o Ayrton Pavilhão, lembra dessa? Só o Berchef. Pelo amor de Deus. Então, a gente da imprensa... E comparou o Rico ao Nilmar. Não, mas é a carência do Internacional. A carência defensiva do Internacional não é de agora. É de longa data que nós, colorados, estamos carentes de bons zagueiros. A zaga do Internacional marca a bola há anos. E viram a estatística que ontem o Paulão não deu nenhum chutão no jogo contra o Grêmio? Ele não deu um chutão. E quase fez um gol aí. Mas estava impedido. O Internacional soma 41% de aproveitamento na Série B. Danilo Fernandes, no final da partida, salientou que o time que almeja voltar à primeira divisão não pode empatar em casa. Já empatou 2, então. Empatou 2. Não, ele disse, ele citou inclusive o adversário, disse, olha, com todo o respeito ao Juventude, mas se o Inter, que é o time grande, quer subir, não pode empatar com o Juventude em casa. Pode. Internacional era para ter mais 4 pontos, que as duas vitórias em casa, independente dos outros resultados fora. Era para ter ganho as 2 em casa. Com 9 pontos, estava em segundo lugar. Hoje o treino foi fechado. Amanhã o Internacional joga contra o Figueirense, 8h30 da noite lá em Floripa. Jogo encardido, hein? E já é a quinta rodada, hein? Vai passando, hein? Próximo confronto do Grêmio será contra a Chapecoense na quarta partida, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Figueirense lá é uma batalha. Sobre o Inter, é o pior começo desde os pontos corridos na Série B de um clube grande. Do passado, o Vasco, nessa altura, ganhara 4 jogos quando chegou a quinta rodada. Claro, depois o Nenê machucou, a gente sabe que na última rodada chegou precisando, mas o Inter é o pior começo de clubes grandes em Série B desde o começo. O Inter agora vai ter uma sequência que, se fizer o que tem que fazer, 7 em 9, pode até empatar com o Figueirense lá. Desde que ganhe aqui do Náutico e depois qual é a América Mineiro fora e depois Santa Cruz fora e o Paraná em casa. Como é que é agora? Figueirense no Orlando Scarpelli. Náutico no Beira-Rio. América Mineiro no Independência. Santa Cruz no Mundão do Arruda e enfrenta o Paraná no Beira-Rio. Terça e sábado. Minhas almas do purgatório. Pode ver que depois do jogo com o Náutico, então agora tem Figueirense e Náutico, e depois 2 jogos fora. 2 jogos fora. Então, nos próximos 4 jogos do Internacional, 3 são fora. E são contra 5 equipes que nos últimos anos estiveram na Série A. E o Paraná
vendeu muito caro uma eliminação pelo Atlético Mineiro. Para o Atlético. Está jogando bem. Eles foram buscar um gaúcho lá, desculpa. O Christian lá no Acre. Ele estava jogando lá, sei lá, se o departamento de inteligência. E o cara já estava bem com aquele outro, o Wagner, aquele que teve que ir embora no Japão, aquele que jogou na seleção japonesa. O time do Paraná, não se engane, ele vai vir aqui, vai ficar fechadinho, vai jogar bem. E estava fazendo sorteio do bife há pouco tempo. O Paraná é a quinta dessas partidas. Mas das 4 próximas, 3 são fora de casa. Exatamente. Observe. Na atual situação, com o atual desgaste, com a pressão, é bem complicado. Figueirense, que é frequentemente clube que fica no sobe e desce, mas ficou muito tempo na Série A, contra o América Mineiro, que estava no passado, e contra o Santa Cruz, também no ano passado na Série A. E hoje tem mais um jogo da Série A, o famoso jogo Jesus está chamando, né? Bahia e Atlético Goianiense recém começaram a competição, mas especialmente o Atlético Goianiense. Mas essa é a minha tese, Rec, da Série B. O Atlético Goianiense gastou a bola no passado, porque fez aquele time de Série B. Aí sobe para a Série A com os jogadores de Série B, aí dá nisso aí. Aí saíram vários, né? O próprio Michel que veio para cá. Aí contratou Negueba, os caras tudo mais ou menos. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos na sequência do nosso preliminar, a imagem do futebol. Voltamos e eu quero dar um recado muito importante. É assustador o número de pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeos, pressão alta, e que não se preocupam e não fazem nada para melhorar. As pessoas vão se acomodando e só quando vem o problema, quando levam um susto e que são vítimas de complicações, é que resolvem acordar para a vida e começam a se cuidar. E você, o que fez? O que tem feito em prol da sua saúde? Vai esperar as complicações baterem aí na sua porta? Eu espero que não. Por isso, o meu convite é para você começar a tomar o Ômega Plenier, que tem o trabalho de eliminar o excesso de gordura do seu corpo. Gordura que é perigosa, que se manifesta através do colesterol e dos triglicerídeos. E por fazer uma pessoa vir a ter um infarto ou um derrame. Então tem que controlar. E se controla como? Com Ômega Plenier, que também tem um ácido graxo essencial que melhora a memória e evita o mal de Alzheimer. Eu já estou consumido aí, porque é a hora. O cara começa a bater biela, sabe como é que é? E também Ômega Plenier, que ajuda a trazer o equilíbrio hormonal e, por isso, ajuda a melhorar o desempenho na hora de namorar. Você que ultimamente até tem vontade de namorar, mas na hora H... neca de pitibiriba, na hora H não consegue, então eu não tenho mais dúvidas de que você está precisando mesmo do Ômega Plenier. Pode ligar 30 23 9444. 30 23 9444. O teu número vai ficar registrado e eles vão te retornar na sequência. Se você disser que me escutou falando do Ômega Plenier, você ainda ganha uma caneca do time do coração. 30 23 9444, 30 23 9444, e está valendo a promoção Ômega Plenier 30 23 9444. Está aí na tela também para você consumir esse poderoso alimento para sua necessidade, né? Com ômega 3 e tudo mais. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Thiago Issa, que está com muito, vai investir. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se à inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende-se agora no final de semana, dia 10 de junho. Vai acontecer o Mirantes Beer Festival, no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. Quer dizer,
Não só você pode se mudar, como espalhar para os amigos. Olha, vamos morar lá, vamos fazer aquela confraria. Lá tem bosque, tem supermercado, ali, né? Tem condomínios. Ali tá, né? Tem fabuloso. Vai ter agora um complexo todo uniforme ali, né? Tudo que precisa vai ter ali. Vai ser o bairro cidade. É um bairro que vai ser... para você não precisar se deslocar. Né? Ganha especialmente em segurança nesse sentido. E toda a questão de infraestrutura do bairro, a infraestrutura das vias que já foram duplicadas, tudo isso você pode ver quando for visitar os decorados. Né? Você pode passar na frente, vai ver que é a 400 metros da portaria do novo shopping, que é próximo do parque. Tudo isso você pode ver e já está pronto. Não é uma infraestrutura que será construída. Está ali já. É lindo. E duplicaram a Farroupilha para justamente facilitar a tua vida. E tem lugar para fazer caminhada, o parque, se não me engano, é cercado, que dá uma segurança maior. É 100% pessoa, 100% no cidadão. Quem é que pensa em você? Ora, Mirades do Parque. O sorriso transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas e nos traz a famosa felicidade. Então, volte a sorrir. Com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, convenhamos, né? Nunca mais. 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ou WhatsApp 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, EPAO 3523. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. Precisando de uma solução, ouça essa palavra, definitiva para a conexão da sua empresa, a Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável e suporte 24 horas. Essa não cai. Conecte o seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo. Alô, Paulo, alô, Eduardo, 4063-7100. 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Cachorro quente do R, já vá pegando o telefone, os 10 primeiros que ligarem, compra um e leva 2. Esse é o original, em frente ao Colégio Rosário. Esse é o original, em frente ao Colégio Rosário, e desde 1962 vem conquistando os clientes com um atendimento pessoal e o inigualável molho. O cara baba, mas baba com prazer, né? Se lambuza. Atende diariamente das 11 da manhã às 11 da noite a teleentrega e no local das 11 ao meia-noite, das 11 da manhã à meia-noite. Posso ligar agora, Rex? Claro. Os 10 primeiros? Os 10 vou ligar. Já foi. Já tem almoço para a patroa. Eu já dei um jeito. Já 3224 8. Tô com fome. Ele já deixou programado, só apertou. Eu falei para a esposa, hoje vai ter os 10 primeiros lá. Então, não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Os alunos da URGS, todos fazem fila ali, 3224-8000 e do próprio Colégio Rosário. E é um acontecimento. De noite aquilo ali, eu vou te dizer, é o ponte, né? O pessoal come ali. Muito cachorro praça, do R, porque eu estudei no Colégio Rosário ali. Muito eu comia. Apostava no futebol. Ali é uma rede social. Você come o cachorro e faz um social. Né? É verdade, é um lugar espetacular. Vamos com o gol na memória. O Grêmio meteu 4-1 no Atlético Paranaense no Brasileirão de 2009. Esse Atlético virou freguês, hein? Herrera marcou o terceiro gol. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Herrera conseguiu passar 3 vezes pelo Grêmio, mas dava carrinho na bandeirinha de escanteio. Ficavam bravos quando eu dizia isso, os torcedores do Grêmio. Como gostava o Grêmio de um argentino que não jogava nada, né? Habla espanhol. E o Maxi Lopes é que fez os 2 primeiros, nesse 4-1. Os gringos... Os gringos dominaram essa partida. Mas é um jogador bom de Série B, por exemplo. Quem, o Herrera? Sim. Né? Pra jogar nesses gramados aí. Ele não jogou no Botafogo na Série B? Ele jogou num desses aí. O Corinthians levou ele em 2007 ou 2008 com o Mano Menezes. Se eu não me engano, ele jogou a Série B pelo Tem que ter esse perfil de não se entregar. Claro, tem que jogar um pouquinho também. Vamos com a pichotada e a do goleiro do Bahia. Vamos observar aí. Parece que o sobrenome dele é Freitas, viu, Thiago? Não, eu acho que é da família Reck. Olha lá, olha lá.
Meu Jesus, Rec, que penoso. Eu acho que esse vídeo aí mudaram as peças, mas é um vídeo do Rec jogando na Portuguesa de Lagoa Vermelha, viu? Que coisa horrorosa. Que coisa impressionante, né? Glu. Acontece. Deixa eu falar das panelas mais cobiçadas do planeta Terra. Obviamente que eu vou falar da Frigigold. São muitas e muitas vantagens. Quanto mais você compra uma, ganha, compra duas, ganha mais, 3, ganha mais, 4, ganha mais. Além do que, você enjoa de olhar para a panela, porque ela não termina nunca. E tem em mais de uma cor, né? Agora tem a ocre, né? Que é uma cor bonita, né? E tem puxa para a cor de telha, né? Telha. Né? Tem alguns nossos amigos que têm pouca telha, né? Mas essa é a panela que você esquece, né? De comprar a panela. Compra uma vez e deu. Mas são muitas vantagens, inclusive melhorando a sua saúde. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ir ligando. 4003-4220, já voltamos. Tiago, a situação do William, o Internacional deve continuar escalando ou não? Porque agora está nos estertores, mas o Inter precisa de pontos. Né? Pois é, eu ouvi essa tese aí sendo difundida de que, como ele está por sair no final do mês... O Inter precisa de pontos. Né? Mas o Internacional tem partidas importantes. Eu achei equivocado, saiu a lista, né, do jogo e ele está de novo fora da lista. Eu não concordo. Eu, como dirigente, questionaria esse assunto dentro do vestiário. Não estou dizendo que a decisão seria a minha, porque não é. Acho que não é assim que as coisas funcionam. Há um conjunto de profissionais envolvidos na tomada de decisão. Mas a minha posição na mesa de reuniões que fosse decidir isso seria de colocá-lo em campo enquanto ele for jogador internacional. Porque o Internacional brigou por isso, o Internacional está pagando o salário por isso. Então eu penso que deve rever essa situação. São jogos importantes esses fora. E ele é um jogador que pode ser decisivo. Eu não vi se o D'Alessandro vai... Não, ele não divulgou. Ele falou que haverá mudanças devido... Aí que ele citou aquelas estatísticas. Mas está na lista o D'Alessandro. O William não está nem na lista dos jogadores chamados para o jogo. É mesmo. Essa é a diferença. Eu acho que o D'Alessandro pode ir e ficar na reserva. É possível. Eu acho se apertar a coisa, bota o D'Alessandro. Ou de última hora não leva, né? Se for o caso. O D'Alessandro daria mais polêmica. Mas... Ele deu uma barbadinha assim, ó, tipo assim, para não me enche o saco se o cara não jogar. Porque ele deu um discurso assim para tentar amaciar. Mas dá para levar e não botar a jogar. O cara vai para um hotel 5 estrelas, vai descansar, vai conviver com o grupo, o D'Alessandro vai chegar nos caras. Não, essas são as análises importantes que você fez aí. Ele tem condições de jogar 90 minutos? Não. Bom, se ele não tem condições de jogar 90, vale a pena o D'Alessandro por 45? Eu acho que vale. Então vamos colocar nos primeiros ou nos últimos 45, em que momento ele joga e tal. Então quando é assim, acho que... Agora, se ele não tem condições de jogar 90, não tem porque levar para passear. Aí não leva. E sabe que o quarto zagueiro do Figueirense é o Leandro Almeida, que estava no Coritiba, daí rodou, aí veio pro Inter, acho que jogou uma partida contra o Palmeiras e agora está lá no Figueirense. O Figueirense está mais ou menos como o Internacional na tabela, né? Acho que ele está com 6 pontos, né? O Internacional tem 5, o Figueirense tem 6. Perdeu 12 e ganhou 2. O Figueirense está em nono com 4 pontos. 4? Não. 6 pontos. 6. Ganhou 2, perdeu 2. Perdeu em casa. O Internacional tem 5. Está em nono com menos pontos. Né? Que são 4 jogos, eu olhei os jogos. 6 pontos. O Internacional tem 5, está grudado. Né? Ele perdeu de 2-0 agora num pasto brabo da chuva em Florianópolis também. Perdeu de 2-0 em casa. Não sei se foi nessa rodada anterior. Não jogou nada. Foi pro Oeste, não foi?
É possível que tenha sido. Mas não jogou nada. O Figueirense assim, foi para um time pequeno. Vou buscar aqui o jogo. Se não me engano, foi pro Oeste, sim. Sim, perdeu em casa, assim, num Ou foi pro Boa. Quem foi pra final com a Chapecoense do Catarinense foi o Avaí, não foi? Foi o Avaí, né? Foi pro Boa Esportes. Avaí que ganhou a primeira e o Luxemburgo estreou. Eu só queria citar e mandar os parabéns aí para a comunidade de Juí, que está voltando à Série A. Lá, né? Grande abraço. Minha esposa é de Santo Ângelo. Eu sou paranaense, mas minha esposa é de Santo Ângelo. Um grande abraço para a região missioneira e também uma avenida, né? Lá de Santa Cruz, que ambos vão voltar. O periquito é um bumerangue, né? Ele vai e volta. É o golfinho, ele sobe, faz uma graça e volta, que nem o time do Paraná. Foi pro Boa e na rodada anterior tinha enfrentado o Guarani, perdeu pro Guarani, então perdeu essas duas na sequência. Perdeu em casa pro Guarani 2-0. O Figueirense vem de duas derrotas. Perdeu pro Guarani no Brinco de Ouro. Então o Figueirense vem de duas derrotas consecutivas num jogo em casa. Exato. Que lindo. Perdeu no Brinco de Ouro e depois... Não, a dureza é grande. Por isso que o Internacional tem que estar muito concentrado. Não pode brincar e não pode perder ponto em casa. Como é que é? O Paysandu foi lá na Arena, em BH, e ganhou do América. 2-0, assim... E assumiu a liderança. 10 pontos ganhos. E qual é o jogador conhecido? É isso que eu quero dizer de time de Série B. Qual é o jogador conhecido do Paysandu? Não tem um cara assim que desponte. É um timezinho que tem, que nem você falou, né? Tem que ter bom futebol, mas tem que ter aquela gana, aquela raça, aquela vontade de jogar. A Série B tem uma discrepância muito grande de uma temporada para outra. Mas eu estava olhando os dados, a pontuação de quem classifica... Mais ou menos dá para afirmar, mais ou menos, porque teve anos que foi bem diferente. Pontos. 61. 61 classifica e tem que ter 17 vitórias. 17 vitórias. Veja que 17 vitórias dá 51 pontos, né? E 10 empates. 17 vitórias e 10 empates fecha os 61 pontos. Pode perder 10 jogos. Aproximadamente. Exatamente. Até mais, né? 11 jogos. É porque se você ganhar 17 mais 10, 27 jogos. 11 pode sobrar. Só pode perder 11 ainda. Mas assim, para ver como isso vai entrar em quarto, né? Arriscando e tal. Mas é uma pontuação razoável. Mas 17 vitórias já é um conjunto de vitórias importante. Fazendo cálculo assim, parece que não é tão complicado, né? Pois é. Mas aí tu começa a pensar, mas é o Figueirense, mas é o Santa Cruz, mas é o Paraná. Mas Quantas vitórias tem o Internacional até agora? Uma vitória. Pois é. Não, o que eu tô dizendo. Sim, então, 25% dos jogos. É pouco. Uma vitória, uma derrota e 2 empates. 17% é praticamente aí metade. Tem que ter 17 vitórias. E hoje ele tem 25%. Então ele está 20% abaixo desse número que você está trazendo aí. Bom, o Internacional, na verdade, tem que pensar jogo a jogo. E se perder pro Figueirense, vai ser um calor aqui contra o Náutico. Calor que eu digo, a torcida já vai infernizar a vida do dirigente. O jogo já é sábado, né? Já é sábado. Agora é uma sequência, terça e sábado. E agora a cobrança é sobre os dirigentes, porque o Internacional contratou. Não, mas eu acho que o correto é cobrar os dirigentes. Porque assim, querer culpar o Zago, agora os jogadores... Não, pois é, mas estavam culpando só o Zago. Aí agora os jogadores eram o alvo das críticas no sábado. Não, tem que culpar o dirigente, é o clube, é quem fez o planejamento da temporada, é quem não profissionaliza o departamento de futebol como tem que ser. A maneira como a entrevista do Melo foi preocupante depois da partida. Foi uma entrevista de quem não sabe qual é a solução, de que está perdido e que está colocando, estamos estruturando o time. Irmão, como é que está estruturando o time em junho? É uma reconstrução? Como assim? A Chapecoense, então... Como é que vamos comparar o Internacional com a Chapecoense? Quem é que tinha mais necessidade de reconstrução? Quem é que teve as competições mais difíceis para enfrentar? E como é que é o resultado da Chapecoense? Como é o resultado do Inter? Você está dizendo que o Inter tem contratado o Rui Costa? Eu não sei, mas alguém como o Rui Costa. Eu não estou falando da pessoa, mas eu estou falando da função. E a receita que tem a Chapecoense para fazer isso, e que tem o Inter, né? Pois é, olha a receita da Chapecoense, olha a receita do Inter. A Chapecoense sim teve que reconstruir seu time. Tem competições muito mais difíceis que a do Internacional e está com um desempenho melhor que o do Internacional. E quem está metendo gol é o Wellington. Paulista. Fazendo gol. Douglas Grolli fazendo gol. Nossa. O time organizado faz gol. Mas é isso que eu digo, não é a questão do jogador. O jogador continua sendo o mesmo. Os jogadores do Internacional continuam sendo melhores que o Wellington Paulista. Mas por que no Internacional as coisas não estão funcionando? Essa é a reflexão que tem que ser feita. E o Guto, hein? Tu acha que era o cara para essa hora? Eu acho que o Guto talvez fosse até um ótimo nome para o início da temporada. O que não descaracteriza dele ser um bom nome agora.
Um treinador, acho que para a Série B, que conhece o Internacional, que não conhece a Série B, o André Luiz é importante. Que não tem preconceito com jovens atletas, porque você traz de repente alguns treinadores que começam a ter uma dificuldade para lançar um jovem, porque ele está preocupado, eu tenho que ter um resultado, eu tenho que mostrar jogo em 30, em 60 dias, e aí daqui a pouco ele não traz um jovem, porque esse jovem daqui a pouco não vai dar o respaldo que ele, treinador, precisa. Preciso te perguntar para encerrar o programa. E a preparação física? Eu acho que o Internacional tem errado ao longo desses últimos anos com a preparação física, especialmente porque se sujeita ao que os treinadores querem e ao preparador físico do treinador, não tendo uma comissão permanente. Isso começou até o Carnaval está sendo criticado. Mas isso começou lá com o Dorival Júnior. Quando era o Luigi, o presidente, que mandou embora o Marcelidian. E trouxe Ali começaram os problemas da preparação física. Isso, ali começaram os problemas da preparação física internacional e nunca mais. Acho que era. O Marcelo Medeiros era o vice de futebol naquela época. Então não aprendeu. Pelo jeito. Às 19 horas tem mais. Temos o Cadeira Cativa. Obrigado, Thiago José, narrador. Obrigado, Thiago Issa, grande conselheiro do Internacional. O Maurício Freitas estará conosco também a partir das 19 horas. Quando no rádio disserem 19 horas, vem para a TV, vem para o Cadeira.